Hoje se fala muito em planejamento previdenciário. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar nisso, o que é planejamento previdenciário é uma estimativa que se faz e, na verdade, eu entendo que o planejamento previdenciário é um traçado estratégico. O primeiro ponto dele é você entender qual é a pretensão daquele cliente. Como eu falei lá que o advogado previdenciarista ele é um bom contador de histórias e cada história tem sua particularidade e cada segurado tem uma pretensão. Alguns vão querer se aposentar mais cedo, independente de qual salário. Outros vão preferir esperar um pouco mais e esperar uma aposentadoria melhor. Então, o primeiro ponto do planejamento previdenciário é você entender qual é a pretensão daquele segurado, né? E com isso, você traçar uma estratégia para buscar para ele a melhor aposentadoria. E como eu disse, a melhor aposentadoria não necessariamente é a mais alta. É a que conversa melhor com a intenção dele. Eu tenho muitos clientes que trabalham em ambiente hospitalar e a maioria deles preferem se aposentar mais rápido com um salário menor. Por conta da rotina exaustiva. Aí você faz essa parte do planejamento? Faço. Então, no planejamento você diz, por exemplo, você vai contribuir tanto. Exemplo, aqui no JUS 21, tanto eu quanto o Maurício, nós temos um prolabório formal onde a gente contribui sempre no teto. Desde o começo a gente sempre tenta contribuir no teto. Aí já teve gente que diz, pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Tal. Pode ser. Aí como é que dá para saber? Porque a ideia, se eu estou pagando mais, eu vou ganhar mais. Né? Então, justamente por essa aplicação de coeficientes, você, por exemplo, numa apostadoria por idade, você não parte de 100%, você parte de 60%. Então, veja, isso vai aumentando a cada ano, aumenta 2%. Então, essa aplicação do coeficiente acaba prejudicando. E é no planejamento previdenciário onde você vai fazer essa projeção. Eu recebo muita dúvida de aluno tentando entender qual é a diferença entre consultoria e planejamento previdenciário. Consultoria, se você sentar aqui comigo hoje e perguntar, Kátia, eu queria saber quanto tempo eu tenho hoje de contribuição e se eu me aposentasse hoje, quanto eu receberia. Isso é uma consultoria, é uma análise do presente. Um planejamento previdenciário é uma projeção para o futuro. Já se você dissesse para mim, Kátia, eu quero me aposentar, veja aí qual forma de cálculo vai me beneficiar, em qual eu vou poder ter um retorno melhor. Eu tenho clientes que eu fiz planejamento que estavam contribuindo no teto e a gente viu que se ele contribuísse com 3 salários, ele já ia alcançar a mesma renda que ele contribuísse no teto. Então, a gente consegue fazer essa projeção da resposta que ele vai ter do INSS, desse retorno do INSS e também do valor investido. Porque quando você contribui, isso é um investimento, né? Sim. Principalmente quem é autônomo também. Então, você tem que fazer essa análise entre o investimento que você está fazendo e o retorno que você vai receber do INSS. E já existem até alguns previdenciaristas que fazem uma associação aí também com planejamento tributário, porque essa renda, antes de entrar na Previdência, ela é uma verba tributária, né? Então, já se fala também em planejamento tributário e outros fazem uma associação com planejamento previdenciário. Curioso que você está falando, tudo isso que você está falando para o INSS, sabe onde eu ouvi? Do meu gerente de banco, quando eu fiz Previdência Privada. Eles têm exatamente esse mesmo raciocínio que a gente está muito acostumado para a previdência privada, né? Você vai contribuir, vai escalonar a contribuição pela idade, mas é interessante imaginar isso no INSS. E assim, vale a pena contratar um planejamento? Vale muito, porque de repente você pode estar, nesse caso, esse meu cliente, ele estava contribuindo com 5 salários e ele diminuiu para 3, então assim, é 2 salários que ele está deixando de pagar todo mês, e se a gente colocar isso numa estimativa aí de 5 anos, imagine, ele está perdendo... Né? 2... Ele está pagando um advogado agora, mas ele vai economizar... Vai economizar bastante. E isso também se aplica em várias possibilidades, Giovanni. A gente tem, por exemplo, alguns autônomos que também são servidores públicos. Às vezes quer levar um tempo do serviço público para o privado ou do privado para o público. Isso também é estudado e melhor analisado através de um planejamento previdenciário, porque você vai poder orientar melhor como é que ele vai trazer esse tempo, se vale a pena. Eu tenho o caso de um cliente que ele tem 2 vínculos de serviço público e ainda contribuía para o INSS porque ele também era autônomo. E é possível porque ele é segurado obrigatório, né? Se fosse facultativo, não poderia. Mas aí você tem que tentar administrar para que ele não perca nada. Eu acho que o maior objetivo do planejamento previdenciário é o melhor aproveitamento das contribuições. Para você realmente dizer,
olha, melhor levar para cá, trazer para cá, quanto é o melhor para você contribuir, porque quando você tem essa resposta dessa projeção de quanto você vai receber no futuro, você vai saber se vale a pena. Em alguns casos, por exemplo, se você projetar e você vê, olha, o valor do seu investimento até a data da aposentadoria é 20 mil para você receber, sei lá, 3 salários. Aí a pessoa faz aquela projeção, eu vou investir tanto, em 3 meses, em 4 meses, eu tiro o que eu investi. Mas aí você faz um comparativo, você vai ter que investir 300 mil até você se aposentar e você vai se aposentar com 3 salários. De repente, para aquela pessoa não é interessante. É melhor pegar o dinheiro e botar na aplicação. Exatamente. Então, assim, você evita esse desperdício e o melhor aproveitamento, porque a contribuição, é o que eu sempre falo também, tanto no planejamento previdenciário, quanto para quem me procura para emissão de CTC, que é essa transferência de tempo de contribuição entre o público e o privado, né? O tempo de contribuição, o salário de contribuição é do segurado. Ele pode escolher como ele maneja, para onde ele leva, quanto ele leva, se ele quiser trazer um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Então, é dele. Então, quando ele toma posse desse entendimento de que é dele que ele pode fazer um melhor aproveitamento, porque ainda existe até... A ideia que a gente tem é que nós somos polo passivo, o INSS é que manda e a gente que se lasque, né? Que você joga pra lá e aí é uma coisa meio que alheia a você. Eu acho que isso ainda é um sentimento que alcança muito segurado.